Olá pessoal, tudo bem? Então eu estive pensando em fazer um vídeo aí para ajudar o pessoal a investir bem, investir melhor no Tesouro Direto, certo? E entregar nesse vídeo aqui um conteúdo aí, espero eu, em 10 minutos, que tem canais aí que não conseguem entregar 1% disso, certo? Bom, quando a gente pensa em estratégia no Tesouro Direto, a gente está falando de um, como que se consegue ganhar dinheiro no mercado financeiro, pessoal. A gente tem aí duas máximas, né? Coisas que ganham de taxa: tempo e aporte. Tempo e aporte, certo? E eu vou destacar 5 pontos aqui para que a gente consiga otimizar o nosso tempo e o nosso aporte e a gente ter ganhos, não importa a taxa. E nós vamos mostrar no final do vídeo alguns dados históricos do IPCA 35 para enfatizar esses pontos, para a gente não fazer besteira, pessoal, não fazer besteira. Então, começando, a melhor estratégia no Tesouro Direto é investir sempre. Sempre. Com taxa alta, com taxa baixa, com taxa andando de lado, com taxa subindo, com taxa descendo. Invista sempre, certo? A estratégia de investir um pouquinho todo mês com rotina é vencedora no longo prazo, certo? Você vai pegar várias taxas e você vai permitir o acúmulo, você vai focar no quê? Em comprar os bons ativos sempre. Claro que o Tesouro IPCA é um bom ativo, não se engane. O Tesouro IPCA é um dos melhores ativos disponíveis no mercado brasileiro, certo? Então investir sempre é uma estratégia vencedora no Tesouro Direto. E aí, o que a gente consegue? Se eu estou sempre investindo, vejam que sempre é bastante tempo. Eu já tenho incluído aí o conceito do tempo. E eu tenho incluído também o conceito do aporte. Por quê? Porque se eu estou investindo sempre, eu estou sempre aportando. Eu posso fazer um aporte que pode parecer pequeno no mês, mas passa isso de um mês para um ano, para 5 anos, para 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então, percebam que investir sempre é uma estratégia vencedora. Acaba nos ajudando a colaborar com o tempo e com o aporte. Segundo ponto, esqueça a marcação a mercado. Isso aqui, pessoal, eu sei que eu estou indo de frente com o que praticamente toda a internet diz. Mas o vencedor no Tesouro Direto, ele não se importa com a marcação a mercado. Pelo contrário, quando a marcação a mercado lhe é desfavorável para o resgate antecipado, aí é que ele compra mais. Warren Buffett sempre está na ponta compradora quando as coisas estão aos sons dos trovões. Então, pessoal, a marcação a mercado nos serve como termômetro para entrar. Agora que a taxa subiu, que o título fica barato, que é um ativo bom, é que a gente entra, certo? Agora, focar o seu investimento de longo prazo para ganhos de marcação a mercado é contraditório, certo? Por quê? Porque para você obter o ganho de marcação a mercado, você tem que sair do ativo. E aí, saindo do ativo, o que você faz? Você desmancha a marcação. Você desmancha a marcação a mercado. Óbvio que você desmancha a marcação a mercado, mas não era isso que eu ia falar. Porque você acaba com a operação, né? Você liquida o ativo e recebe o dinheiro de volta. Mas você desmancha o quê? O, o prazo do juro composto. Você desmancha essa coisa, né? Do longo prazo, do juro composto em cima de juro pelo longo prazo, você desmancha. Então, esqueça a marcação a mercado, certo? Tem um monte de pessoas aí falando um monte de abobrinha na internet sobre isso. Tem gente fazendo projeção de que daqui a 12 meses você vai ter ganho de marcação a mercado, mas como isso? Como isso? Se justamente nós vamos estar às vésperas do, do pleito mais importante do país, em que o mercado normalmente se estressa.
né? Então, assim, a gente não pode também fazer projeções fora da realidade. E aí, pessoal, tem uma coisa, a marcação a mercado, principalmente com um investidor iniciante que tem pouco tempo, a marcação a mercado judia muito, né? Ela realmente é uma dor, certo? E aí, se você focar na marcação a mercado, você não vai conseguir aprender a lidar com a frustração do curto prazo. E aí você vai ficar sempre na mesma, sempre na mesma. E aí você não você vai acabar não conseguindo fazer outra coisa. Por quê? Porque a marcação a mercado só te ensina isso, a comprar e a resgatar um tempo depois, certo? E a resgatar. Então você não sabe fazer outra coisa. Você não aprende a lidar com a frustração da oscilação. Você não aprendendo a lidar com a oscilação, você não vai aprender o valor do tempo no investimento. E aí você perde. Você perde. Porque a marcação a mercado vai bater tão forte que uma hora a corda arrebenta. E aí a pessoa se fragiliza e realiza o prejuízo. E o que é um erro muito forte, certo? Para depois tentar acreditar em outro sonho. Então, gente, esqueçamos a marcação a mercado e vamos focar no que interessa, que é tempo e consistência. Tempo e comprar sempre. Tempo e comprar sempre. Isso é muito mais importante do que a marcação a mercado e nós temos dados para provar isso. Bom, agora, né, fica até fácil falar disso, o tempo, certo? O tempo. E nós vamos comparar aqui o que aconteceu no IPCA 35 com aportes de 1, 2 até 10 anos, tá? Então, pessoal, é somente com o tempo que o juro composto age, certo? E aí tem uma coisa que eu quero falar para vocês, que ninguém fala na internet, certo? Todo mundo fica hipervalorizando a marcação a mercado. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Nos últimos dias nós vimos algumas pessoas falando assim, que a rentabilidade do Tesouro IPCA está em 15%. Isso é verdade? É verdade. Porque a taxa IPCA mais em torno de 5%, a inflação em torno de 10%. Sim, 15%. Só que isso a gente só vai recebendo vencimento. Certo? E aí o detalhe que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte. Por que o Tesouro IPCA é bom e a gente tem que esquecer um pouco a taxa, esquecer um pouco a marcação a mercado? Porque a gente sabe o que determina o ganho, tá? É o tempo, é o juro composto. Isso aí não tem a menor sombra de dúvida e nós vamos provar isso para você, certo? Para você investir certo, investir com o tempo, certo? Então assim, ó, qual é o maior determinante de valorização do papel? Ou seja, qual é o númerozinho maior da rentabilidade do Tesouro IPCA? É a taxa extra ou é a inflação? E aí, quando a gente vê que quase sempre, olha, gente, eu não revisei, tá, o ano de 2017, que nós tivemos uma inflação abaixo de 3% no ano. Tá? Talvez naquele ano tenham ocorrido exemplos de IPCA mais 3,5% e a inflação foi 3%, aí realmente a taxa extra ganhou. Mas todos os outros anos, em todos os outros anos, a inflação foi o componente maior de valorização do papel. Logo, por que eu vou me preocupar com marcação a mercado e por que eu vou me preocupar se eu comprei a 2, a 3, a 4 ou a 5? Ou a 6? Eu acho que eu tô no time daqueles que acham que 2022 as taxas irão a 6. Então, pessoal, você tem que comprar sempre. Você tem que comprar sempre. Porque você não vai adivinhar a taxa. E você não vai se guiar pela marcação a mercado. Você vai se guiar pelo acúmulo do investimento, que eu sempre falo, né? O que você recebe lá no fim do Tesouro IPCA? O valor nominal atualizado. Então você vai mirar o acúmulo de VNAs. Se você investe no IPCA com juros, você vai acumular no aumento da renda passiva. Se você acumula prefixados, você vai mirar nos R$ 1.000 do final, que é o valor nominal que não é atualizado. E se você investe no prefixado com juros, você vai mirar também em acumular renda. Então, o tempo é muito importante. Como no Tesouro IPCA, a inflação é o maior componente, certo? O que dá mais, o que aumenta mais a rentabilidade? É a taxa ou a inflação? É a inflação, pessoal. Então, o que acaba acontecendo? Eu não tenho controle
maior componente de rentabilidade, que é a inflação? Eu não tenho controle sobre isso. Eu tenho controle sobre a taxa extra, que eu posso escolher comprar ou não. Estar a 2 eu posso comprar ou não, estar a 6 eu posso comprar ou não, certo? Mas então, se o maior componente de remuneração desse título é a inflação, por que eu vou me preocupar com a taxinha extra? A estratégia mais inteligente e mais razoável é eu comprar sempre. Comprar sempre e tirar esse estresse, tirar essa carga de peso emocional que só atrapalha o investidor. Então, pessoal, isso a gente também só consegue com o tempo. Vamos baixar aqui a tela. Esse é muito importante. Não modifique a estratégia. Repararam que quem só visa ganho de marcação a mercado fica sem estratégia nos momentos ruins do tesouro, pessoal? Vocês já repararam isso? As pessoas não sabem o que fazer e acabam realizando prejuízo, certo? Ou pior, né? Outras pessoas acabam desdenhando quem afirma que o melhor negócio no Tesouro Direto é ficar até o vencimento. Pessoal, o melhor investimento, o investimento onde a estratégia buy and hold funciona por definição, é o Tesouro Direto. É o Tesouro Direto. Essa não tem erro, vai funcionar no Tesouro Direto. Vai funcionar no mercado de ações? Vai funcionar, mas não em todos os momentos, certo? E aí você pode ter longos períodos em que a estratégia buy and hold não funcione no mercado de ações. Sim, isso pode acontecer. Porque são anos em que o mercado fica bear, né, o mercado de urso, né, em que o mercado fica em baixa, ou que o mercado fica lateralizado. E no Tesouro, sim, isso também acontece, mas você tem uma data para o vencimento do contrato, em que você vai receber os valores e vai reinvestir. Então, pessoal, e a gente sabe que girar a carteira, você acaba pagando mais imposto de renda antes da hora, e é imposto de renda sobre tudo, sobre o todo, certo? Quando você faz o resgate antecipado com ganho de marcação, você resgata e paga o imposto de renda sobre o todo. E aí você vai acabar, na maior parte das vezes, pagando as maiores alíquotas, certo? E porque fica pulando, né? Fica trocando de ativo, trocando de... Então, tenha bem definido a sua carteira de tesouro, a parte da sua carteira que vai estar em tesouro, que vai estar em ações, que vai estar em fundos imobiliários e, eventualmente, em criptomoedas, tá? E não modifique essa estratégia. Vamos falar outra coisinha agora muito importante. Na crise, nada. Não faça nada. Eu estou sendo redundante, certo? Mas é a melhor coisa. Mas eu invisto nisso, e agora chegou a hora de rebalancear a carteira, e nós estamos no meio de uma crise. No meio de uma inversão de curva. Não vai rebalancear agora. Vai rebalancear depois. Não vai resgatar tesouro, certo? Na crise, você não faz nada. Na crise, você não modifica a estratégia. Na crise, você não fica pensando em marcação a mercado, certo? Agora vamos ver esses dados aqui. Esses dados aqui, pessoal, são de aportes únicos, tá? Simulados, claro, no Tesouro IPCA 35 no primeiro dia útil de cada ano. E aqui, dia 26 de outubro, eu estou gravando o vídeo no dia 27, é o último dado disponível, tá? O Tesouro não tabulou ainda os dados de hoje. Então, pessoal, o que eu fiz? Eu simulei a compra de um título no primeiro dia útil de cada ano e simulei o resgate antecipado aqui, certo? Sem considerar o imposto de renda e a taxa B3. Então isso aqui diminui, certo? Diminui, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é justamente aqui, ó, nesses dois primeiros anos, 2021 e 2020, nós temos um prejuízo aí forte, 16% para quem investiu em janeiro desse ano, mas o prejuízo já é menor para quem investiu em janeiro de 2020, já é 10%. Mas vejam como o ganho começa a ficar cada vez maior conforme a gente aumenta o prazo. Sendo que tem um período aqui de exceção que é 2013, em que o título estava muito caro, certo? Ele é um valor fora da curva 2013, tá? Mas vejam aqui, pessoal,
Já vamos para 3 anos, já pula para 23%, 4 anos 45%, 5 anos 62%, de 6 anos para mais, ele fica praticamente arredondando acima de 100%. Então, pessoal, aqui está a prova matemática, numérica, certo? Sim, o título oscila, sim, as oscilações continuam acontecendo, mas vejam a diferença de tempo, ao ponto que, mesmo num momento muito ruim, vejam como a taxa é discrepante aqui em 2013, ó. Nesses períodos aqui, a taxa estava sempre acima de 5, 6, 7%. Acima de 5 em 2012. Em 2013 ela estava em 4, né? Mas mesmo assim, pessoal, 97%. 97%, certo? Então, minha gente, tempo. Tempo, e quem comprou em todos esses momentos aqui, ao longo de todos esses anos, tem uma carteira maravilhosa hoje em dia. Quem investiu nessa época sabe o que eu estou falando. E quem investiu nessa época continua investindo, ou seja, continua com o seu aporte constante, continua com o tempo, certo? E não vai atrás de videozinho de internet prometendo ganho de marcação a mercado em 12 meses, você ignora isso, certo? Que é desinformação na rede, tá? Você monte a sua carteira e tesouro direto, título público, não se resgata. Não se resgata. Olha só, quem realizou ganho de marcação. 2016 teve taxas ótimas. Um monte de gente realizou ganho de marcação. Olha aí, tá, agora tá um momento ruim, sim, mas você perde todo o tempo futuro de taxa garantida até o vencimento, acima da inflação. Então, pessoal, talvez aqui é o 2016, né? 2016 comparado com a inflação de 2017, 2019 e 20, quem comprou nessa taxa de 7,4 tinha mais taxa que inflação, que é uma coisa rara. Certo? Então, pessoal, não tem erro, mas tem que ter paciência, certo? Tem que ter paciência. E gente que não fala isso, pessoal, aí eu vou ser um pouco radical aqui. A gente não tem que ouvir. Por quê? Porque vai acabar sendo uma influência nociva para o teu futuro financeiro. A melhor decisão para o teu futuro financeiro é comprar bons ativos e sempre, certo? E não se preocupar com marcação a mercado, não se preocupar com momentos de crise. No momento de crise, a única coisa diferente que você pode fazer é tentar se esforçar para comprar um pouco mais. Mas se você não se esforçar, pelo próprio efeito de marcação a mercado, os títulos ficam mais baratos e você acaba comprando mais frações com a mesma quantia de dinheiro, certo? Então, pessoal, é isso. Eu acho que essa tela aqui é emblemática, certo? Para você ver aí que realmente tem que ser tempo e tem que investir sempre, pessoal. É investir sempre. É esquecer a marcação a mercado e justamente você... E como é que você consegue aprender a não sofrer com a marcação a mercado? Com o tempo. Com o tempo, certo? Quem investiu aqui o tempo todo sabe disso. E você poderá estar nessa situação daqui a alguns anos. Basta ter consistência, persistência e manter o investimento e não ficar girando carteira e não ficar pensando em ganhos de marcação, em ganhos miraculosos e assistindo conteúdo cheat na internet. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir. Bons investimentos a todos.